Nesta aula nós vamos ver a multiplicação de matrizes. Antes de nós vermos a multiplicação de matrizes de qualquer tipo, nós vamos ver, à semelhança daquilo que vimos na aula anterior, a multiplicação de uma matriz linha por uma matriz coluna. Vamos supor que A é uma matriz linha do tipo, por exemplo, 1, tem A12, A13, ok? E A14. E B, uma matriz coluna do tipo 4 por 1. Ou seja, tem 4 linhas, uma coluna. B, 1, 1, B, 2, 1, B, 3, 1, B, 4, 1. Ok? Por que eu estou a utilizar essa notação? Este elemento, por exemplo, está na primeira linha, na segunda coluna. Este elemento, por exemplo, B31, está na terceira linha e primeira coluna. Podem ser números quaisquer. Eu só estou a considerar, em geral, o que é que acontece. Eu quero multiplicar A por B. Atenção que na multiplicação de uma matriz linha por uma matriz coluna, essas matrizes têm que ter o mesmo número de elementos. A matriz A é do tipo 1 por 4. A matriz B é do tipo 4. É do tipo 4 por 1. Okay? Eu posso efetuar a operação porque o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B. Só nessas condições é que eu posso efetuar a multiplicação de matrizes, porque senão as matrizes não vão ter o mesmo tipo de elementos e nós vamos ter conflitos na hora da multiplicação. Então vamos ver como é que se efetua a operação de multiplicação entre uma matriz linha e uma matriz coluna. Nós vamos fazer a soma da multiplicação dos elementos que estão na mesma posição. A, 1, primeiro elemento de A, vezes o primeiro elemento de B, mais segundo elemento de A, segundo elemento de B, mais terceiro elemento de A, terceiro elemento de B, mais quarto elemento de A, quarto elemento de B. Ok? E quando nós resolvermos aqui esta expressão, é claro que nós vamos obter um número. Ok? Um exemplo prático. Vamos multiplicar, se A for igual a 1, 2, 3 e B for igual a 0, 1, 2, então A vezes B vai ser igual a 1 vezes 0, 1 vezes 0, mais 2 vezes 1, mais 3 vezes 2, que vai ser igual a 0 mais 2 mais 6, que dá 8. Okay? A multiplicação desta matriz por esta é igual a 8.
Temos é que saber fazer bem a multiplicação de uma matriz linha por uma matriz coluna. Porque o que se passa com a multiplicação de matrizes de qualquer ordem, matrizes de qualquer tipo, são pequenas multiplicações de matriz linha a matriz coluna. Okay? Só que nós vamos fazer essas multiplicações uma série de vezes. Vocês já vão perceber porque é que eu estou a dizer isso. Ok, vamos considerar essas três matrizes, A, B e C. A, uma matriz linha, 1 por 2, B, uma matriz coluna, 2 por 1, e C, uma matriz também linha, 1 por 3. Aquilo é o quê? Cabeça? Aquilo é essa corte. Vamos considerar essas três matrizes, A, B e C, em que A e B são matrizes linha e B matriz coluna. Eu quero ver como é que se multiplicam matrizes. Quero exercitar a multiplicação de matrizes. Vamos ver se é possível multiplicar A e B. Okay? A e B. A é uma matriz do tipo 1 por 2. B é uma matriz do tipo 2 por 1. É possível? É possível. Por quê? Porque o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B. Ok? Agora, que tipo de matriz eu vou ter? Eu vou ter uma matriz do tipo 1 por 1, que tem uma única linha, uma única coluna. Ok? Então, como é que se fazem a multiplicação? 5 menos 2 vezes a matriz B, que é 1, 2. Vai ser igual a uma matriz 1 por 1, 5 vezes 1 menos 2 vezes 2. Vai ser igual a 5 menos 4, que vai ser igual a 1. Okay? Uma matriz do tipo 1 por 1. Certo? É claro que nós podemos escrever esse resultado desta forma. 1 por 1. Vamos ver se é possível multiplicar A por C. Então, nós vamos analisar as dimensões. A é do tipo 1 por 2, C é do tipo 1 por 3. Eu quero ver se o número de colunas de A é igual ao número de linhas de C. Não são iguais. Ok? Não são iguais. Então, eu não posso efetuar a multiplicação da matriz A pela matriz C. Mas, será que eu posso multiplicar a matriz B pela matriz C? Eu não sei. Vamos analisar. B é uma matriz do tipo 2 por 1. C é uma matriz do tipo 1 por 3. Será que eu posso? Eu posso se o número de colunas de B for igual ao número de linhas de C. Número de colunas de B é igual a 1. Número de linhas de C é igual a 1. Como são iguais, então estou em condições de efetuar essa multiplicação. Que tipo de matriz eu vou ter? Eu vou ter uma matriz do tipo 2 por 3. Se fizerem esta análise, nunca vão ter problemas com a multiplicação de matrizes. Então, eu sei que eu vou ter uma matriz com 2 linhas e com 3 colunas. Tenho 2 linhas, 3 colunas. Tenho que preencher cada uma daquelas entradas. Okay? Agora, eu tenho que saber como é que se efetua a multiplicação destas matrizes. Então, vou escrever essas matrizes.
A matriz B, 1, 2. A matriz C, 3, menos 2, 1. Ok? Como é que eu vou efetuar essa multiplicação? Eu vou multiplicar a primeira linha pela primeira coluna, pela segunda coluna e pela terceira coluna. Como? A primeira linha vezes a primeira coluna vai me dar 3. Fica na primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna, 1 vezes menos 2 dá menos 2. Fica na primeira linha, segunda coluna. 1 vezes 1 dá 1. Como eu estou a multiplicar um elemento da primeira linha com terceira coluna, então o resultado dessa multiplicação fica na primeira linha, terceira coluna. De seguida, eu vou multiplicar o elemento da segunda linha por cada coluna da segunda matriz. Okay? Como as linhas e as colunas aqui só têm um elemento, a multiplicação fica fácil. Mas nós vamos ver o caso em que as linhas e as colunas têm mais do que um elemento. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes menos 2, menos 4. 2 vezes 1 dá 2. Okay? E tenho o resultado da multiplicação de B por C. Em casa, vocês vão ver se é possível multiplicar B por A. Ok? Será que é possível? Eu não sei. Vão ver se é possível multiplicar C por B. Ok? Vamos resolver este exercício. Tenho que calcular este produto. A transposta de A vezes a matriz B. Então, em primeiro lugar, vamos calcular a transposta de A. As linhas de A passam a ser as colunas da transposta. 2, 3, 0, menos 1, 5, 1. Okay? Então, a transposta vezes B vai ser 2, 3, 0, menos 1, 5, 1. Vezes menos 1, 3. Antes de efetuar as operações, vou analisar as dimensões e ver se de facto eu posso multiplicar essas duas matrizes. Esta matriz é de que tipo? 3 linhas por 2 colunas. Esta matriz é de que tipo? 2 linhas por 1 coluna. Estou em condições de efetuar a multiplicação? Estou, porque o número de colunas da matriz transposta de A é igual ao número de linhas da matriz B. Que tipo de matriz eu vou ter? Vou ter uma matriz do tipo 3 por 1. Qual é o resultado desta multiplicação? Eu vou, se é do tipo 3 por 1, eu tenho que ter espaço para 3 linhas. Okay? Essa matriz vai ser do tipo 3 por 1. Como é que se efetuam as multiplicações? Primeira linha por primeira coluna. Como é que se multiplica? Aqui é que nós temos que relembrar como é que se multiplica uma matriz linha por uma matriz coluna. Elemento, vamos somar as multiplicações de elementos que estão nestas linhas e colunas, respectivamente. Ok? 2 vezes menos 1 mais menos 1 vezes 3. Ok?
Depois, na segunda linha da matriz na multiplicação, eu vou multiplicar a segunda linha da primeira matriz pela coluna. Ok? 3 vezes menos 1 mais 5 vezes 3. Por último, na terceira linha, eu vou multiplicar a terceira linha pela primeira coluna. 0 vezes menos 1 mais 1 vezes 3. Okay? Que matriz é esta? Eu já sei que é uma matriz coluna. Tem 3 linhas, tem uma coluna. Então, só tenho que simplificar essas expressões. Menos 2, menos 3, menos 5, menos 3, mais 15 dá 12, certo? 0 mais 3 dá 3, ok? E tenho o resultado da multiplicação da transposta de A pela matriz B. Por último, para finalizar esta aula sobre multiplicação de matrizes, vamos efetuar a multiplicação da matriz A pela matriz B. Antes de efetuar a multiplicação, eu vou analisar as dimensões e ver se de facto se pode fazer a multiplicação dessas duas matrizes. A é de que tipo? 2 por 3. B é de que tipo? 3 por 4. Okay? Posso efetuar esta multiplicação? Posso, porque o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B. Então, eu posso efetuar a multiplicação. Que tipo de matriz eu vou ter como no resultado? Vai ser uma matriz do tipo 2 por 4. Vai ser uma matriz com 2 colunas e com 2 linhas, 4 colunas. Então, a matriz A, 1, 0, 2, 1, menos 2, 3, 1, 3, menos 2, 2, 1, 1, menos 2, menos 1, menos 2, 0, 2, 3. Ok? O que é que eu vou ter? Uma matriz do tipo 2 por 3. Tenho 2 linhas, tenho 4 colunas. Okay? Tenho que saber o que é que eu vou preencher em cada uma dessas entradas. Nesta entrada, primeira linha, primeira coluna, eu vou multiplicar a primeira linha de A pela primeira coluna de B. Como? Da mesma forma como nós vimos como é que se faz a multiplicação da matriz linha pela matriz coluna. Essa multiplicação é igual a quê? Menos 1 vezes 1, multiplico menos 1 por 1, fica menos 1, mais 2 vezes 3, 6. Vou escrever isto de forma mais clara. Menos 1 vezes 1, 1, mais 2 vezes 3, 6, mais menos 2 vezes menos 2, mais 4. Ok? O elemento que está na primeira linha, primeira coluna, corresponde à multiplicação da primeira coluna de A, primeira linha de A, primeira coluna de B. O elemento que está na primeira linha, segunda coluna, corresponde à multiplicação da primeira linha pela segunda coluna. Como é que se faz a multiplicação? Também nós já sabemos. Menos 1 vezes 2, menos 2. 2 vezes 1, mais 2. Mais menos 2 vezes 1, menos 2. Primeira linha, terceira coluna. Corresponde à multiplicação da primeira linha de A
pela terceira coluna de B. Multiplicação da matriz linha por uma matriz coluna, elemento a elemento, menos 1 vezes menos 2 dá 2, 2 vezes menos 1, menos 2, menos 2 vezes menos 2, mais 4. Ok? Primeira linha, quarta coluna. Menos 1 vezes 0, 0, mais 2 vezes 2, 4, menos 2, mais menos 2 vezes 3, menos 6. Por último, a segunda linha do resultado da multiplicação dessas matrizes corresponde à multiplicação da segunda linha de A pelas colunas todas da matriz B. Okay? Então, na segunda linha, primeira coluna, vamos multiplicar a segunda linha de A pela primeira coluna de B. 0 vezes 1, 0, mais 1 vezes 3, 3, mais 3 vezes menos 2, que dá menos 6. Segunda linha, segunda coluna da matriz resultante. Vamos multiplicar a segunda linha pela segunda linha de A pela segunda coluna de B. 0 vezes 2, 0, mais 1 vezes 1, 1, mais 3 vezes 1, 3. Segunda linha, terceira coluna, 0 vezes menos 2, 0, mais 1 vezes menos 1, menos 1, mais 3 vezes menos 2, menos 6. Por último, segunda linha, quarta coluna, 0 vezes 0, 0, mais 1 vezes 2, 2, mais 3 vezes 3, 9. Agora é só simplificar essas expressões e obter a matriz resultante da multiplicação das matrizes A por B. 1 mais 6 mais 4, 11, menos 2 mais 2, menos 2 dá menos 2, 2 menos 2, 0 mais 4, 4, 0 mais 4 menos 6, menos 2, 0 mais 3 menos 6, menos 3, 0 mais 1 mais 3, 4, 0 menos 1, menos 6, menos 7, 0 mais 2 mais 9, 11. Esta é a matriz que resulta da multiplicação da matriz A pela matriz B. O que é que se deve ter em atenção antes de efetuar a multiplicação entre duas matrizes? Primeiro, analisar as suas dimensões e ver se pode, na verdade, efetuar essa multiplicação. Se o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz, podemos efetuar a multiplicação. Agora, temos que saber a dimensão da matriz que nós vamos obter. A dimensão desta matriz vai ser igual, aliás, o tipo desta matriz vai ser do tipo do mesmo número de linhas da primeira matriz e o mesmo número de colunas da segunda matriz. Ok? Continuação de bons estudos.